Maravilhoso Deus que nos concede mais uma vez a oportunidade de abrir a Sua palavra. Isso é um privilégio. E, eu convido você a participar, a cavocar na palavra, como diz o jovem, porque é necessário que nós compreendamos tudo aquilo que se refere à nossa fé, à nossa prática. Por quê? Porque nós temos um arqui-inimigo que quer destruir a nossa alma. Que o Senhor Deus nos ajude e nessa semana nós possamos entender mais um capítulo das doutrinas que Deus deixou na sua palavra. Se você gostar, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Estamos fazendo toda essa programação no canal Pertencer, porque nós pertencemos a um Senhor e nós sabemos que estamos dentro de uma grande batalha e nós precisamos fazer uma escolha. Então, te convido para participar. Essa semana nós estamos na lição 10 e o tema é espiritualismo, espiritualismo exposto, né? Então, o verso que nós vamos ver agora é porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Décadas atrás surgiram histórias de experiência de quase morte em que pessoas morreram, né? Foram reanimados e relataram o que tinham visto e ouvido enquanto estavam mortos. Milhares dessas histórias foram documentadas. Muitos acreditam que esses relatos indicam que os mortos não estão de fato mortos. O espiritualismo, ele surgiu com a mentira da serpente. É certo que vocês não morrerão. Está em Gênesis 3:4. Ele assumiu várias formas, mas sempre com a premissa de que a vida continua após a morte. Então, essa ideia estava na raiz do falso movimento religioso do século XIX, com a ligação das irmãs Fox, que depois de admitida como fraudulentas, de que podiam receber resposta às suas perguntas de espíritos dos mortos. Então, nesta semana, nós veremos a nossa única salvaguarda contra os enganos dos últimos dias. Na verdade, um relacionamento pessoal com Cristo e ter uma base sólida nos ensinos da Bíblia. Isso inclui a doutrina sobre a morte. Independentemente do que nossos olhos, ouvidos tentem nos dizer, o coração. Então, essa lição, ela se baseia no capítulo 31 até 34 do livro Grande Conflito. Nós vemos como o livro Grande Conflito nos traz resposta a muitas perguntas, né? Então, as consequências mortais do espiritualismo. A fábula de que a morte é apenas a estrada para um estágio da vida baseia-se no conceito da imortalidade natural da alma, segundo esse conceito, né? Então, essa ideia pagã se infiltrou na igreja desde o início, à medida que esta se afastava dos fundamentos bíblicos na tentativa de tornar sua fé compreensível para o mundo romano. Então, a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo, incorporando a religião da cristandade. Isso está no Grande Conflito, página 457. Nós sabemos que a base da fé de Roma era pagã. Então, eles tentavam trazer situações para que a fé se tornasse compreensível, né? Uma vez que foram obrigados a aceitar a fé cristã, né? Logo nos primeiros séculos.
Então, o que Mateus 10, 28 diz sobre a suposta imortalidade da alma? Ali em Mateus 10, 28, né? Ela fala o quê? Que a alma, ela pode ser destruída, né? Uma vez que ela é mortal. A alma é mortal. Então, o Senhor proibiu o seu povo de se envolver com o ocultismo. Não deveria tolerar encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consultasse os mortos. Isso está em Deuteronômio 18, 11. Tais pessoas deveriam ser duramente punidas, ou até apedrejadas, ou até morte. Mas foi o que foi designada esse castigo para proteger Israel da adoração aos falsos deuses, porque essas práticas elas são uma porta aberta, né, para a idolatria, né? Então a feitiçaria ela é demoníaca, ela reduz as pessoas à falsa adoração e a falsifica o relacionamento genuíno com Deus, mas não satisfaz as necessidades profundas do coração. O Espiritismo está no centro do plano de Satanás de levar o mundo cativo. Mas Jesus, por seu poder, liberta os cativos das correntes do mal que os prende. É claro, como ele prometeu, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, lendo também nas passagens de Eclesiastes 9:5, Jó 7, 7 a 9 e Isaías 8, 19 e 20, o que essas passagens bíblicas nos ensinam sobre a morte e a comunicação com os mortos. Ali fala que os vivos, eles sabem que eu nem morrer, mas os mortos sabem coisa nenhuma. Tal qual a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir. Então, a crença de que os mortos vão direto para o céu na morte, embora antibíblica, como a guarda do domingo também, existe por tanto tempo e está tão firmemente enraizada que é muito difícil abandoná-la. Então, as pessoas usam alguns textos tirados do contexto para tentar justificar a crença, mas esse falso ensinamento as deixa desprotegidas contra os enganos que Satanás pode impor-lhes, especialmente da crise final. Então, qual é a maneira mais adequada de explicar o estado dos mortos a outras pessoas? É através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é reveladora. Então, nós devemos, pela palavra de Deus, e levar Cristo para que todos tenham comunhão com Ele, para se verem livres do engano. Então, que essa lição tenha ajudado você, que você possa buscar na palavra de Deus. Não deixe de buscar as respostas na palavra de Deus para compreender esse tema, né? A vida é a natureza da morte, né? Então, que Deus nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Que Ele te proteja. Amém.